Aleluia, aleluia, aleluia. No Senhor ponho minha esperança, espero em sua palavra. Lá, 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 lá. Meu querido irmão, minha dileta irmã, a paz do Senhor e o amor de Maria esteja em nossos corações. Terça-feira da 13ª semana do tempo comum, ano litúrgico Par 2024, Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Através das tempestades da vida, Jesus continua hoje, como ontem, aos apóstolos, querendo fortalecer a nossa fé. Ouçamos o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, já falei mais de uma vez que nós estamos numa sequência de 10 milagres de Jesus. E gostaria de lembrar que esse milagre da tempestade acalmada hoje, ele antecede o milagre da cura do endemoniado de Gadara. Amanhã nós veremos isso. Pois bem, o que Mateus quer nos mostrar com essa sua descrição? Que catequese quer nos mostrar? Ele quer mostrar que Jesus está restaurando a obra-prima da criação. Jesus tem poder sobre o mar bravio que está ameaçando a vida dos discípulos, e tem poder sobre o demônio que está mantendo acorrentado o endemoniado de Gadara. Vamos ao Evangelho de hoje. Jesus entrou na barca, seus discípulos foram com ele. No meio do mar, uma tempestade muito forte ameaçava a vida de todos, e Jesus dormia tranquilamente no fundo do barco, no convés do pequeno barco. Pois bem, acordaram a Jesus desesperados: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E Jesus levanta e os repreende o mar, mas primeiro a eles: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então Jesus ameaçou o mar e fez-se grande calmaria. E os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que tem poder sobre os ventos
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Meus irmãos e irmãs, o maior e o pior e mais maléfico medo é o medo da morte física. Estamos todos perecendo. Estavam com medo da morte física. E aí entra Jesus. Enquanto nós só não teremos medo de nada mesmo o dia que estivermos preparados para a morte física. Jesus está fortalecendo com esse vendaval a fé dos seus discípulos. Olha, todos eles morreram martirizados, cruelmente. Menos João, é claro. Mas sofreu tal qual. E não tiveram medo da morte. E agora estão tendo medo de um mar bravio. Pois bem, é nas tempestades da vida que Deus fortalece a nossa fé. E Ele diz a eles, né? Por que estão com medo, homens fracos na fé? Jesus chamou-os de covardes. Imagine, se alguém maltrata uma criança, uma pessoa inocente, nós a chamamos de covarde. Vamos lembrar, um soldado, uma pessoa forte, que saca a arma e mata alguém desarmado, nós chamamos um covarde. Porque teve medo. Matou porque teve medo, não pela coragem. Então, o nosso medo da morte é uma covardia e nos faz sofrer. Meus irmãos e irmãs, peçamos a Jesus hoje a graça que nós possamos ter uma fé cada vez mais forte. E não desanimemos. Se tivermos medos diversos, não importa qual, das tempestades da vida, é sinal que a nossa fé está fraca ainda, e é sinal que nesta tempestade, nesse momento difícil que estamos passando, é sinal de que nós estamos nos fortalecendo. Jesus não perde o tempo. Jesus não perderá a guerra para o mal. O amor vencerá, podemos ter certeza. O amor vencerá o medo, a covardia. O amor vencerá a falta de fé. E Ele, que é o amor, fortalecerá o nosso amor. Eu lembro de uma pessoa que estava nas últimas há pouco, e ela disse para quem a visitava: eu não vou morrer, eu vou viver. As pessoas entendiam muito bem o que ela estava falando. Ela não estava negando que estava à beira da morte, mas ela descobriu que ia viver e estava tranquilamente. Quando nós temos fé, nós não temos medo nem da morte. E a morte é o que mais ameaça a todos nós. Nós possamos buscar em Deus essa fé bonita que nos faz sentir: eu não tenho medo, eu não vou morrer, eu vou viver, Deus está comigo. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos testemunhar isso com a nossa própria vida, nas dificuldades da vida. E a última tempestade, que todos vão passar por ela, é a passagem deste mundo para a vida eterna diante de Deus. E aí nós teremos a oportunidade de vencer o medo, vencer a morte. Eu não vou morrer, eu vou viver. Os discípulos todos passaram isso, fortaleceram e foram capazes de dar a sua vida no seguimento de Jesus. Sua vida para que todos tenham vida, como o próprio Jesus fez, e este é o caminho que também cada um de nós devemos seguir. Dar a vida pela vida dos outros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.